Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast mais ouvido do Modal, pessoal. Eu sou a Amanda Oliveira. E eu sou a Bruna Antunes, e esse é o Lado M. Bom, essa edição está super especial porque é edição de Dia das Mães. Eu tô aqui com a mãe, eu vou colar, gente, só para não esquecer nenhum nome, tá? Com a mãe da Giovana e da Isabela, e também com a mãe da turminha do Vitor, Júlia e Nicole. A Lei e Joyce, ficamos muito felizes que vocês aceitaram o nosso convite, sejam super bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada, a gente que agradece, né, Joyce, a oportunidade de estar aqui dividindo um pouco da nossa experiência com vocês. Acertei o nome da turma? Acertou. Sim. Ah, então tá bom. Do time aí, né? Fico preocupada. Não, tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso, de muito conteúdo bom aí, e que muita gente que tá assistindo a gente vai sentir aí, vai se identificar com vocês, viu? Com certeza. Amanda, sabe o que vai ser? Um excelente dia. Um excelente dia, sem dúvida, gente. Eu já queria fazer aqui um desafio com a Joyce. Se começar pelo nome das crianças, né? Porque muita gente na gravidez já fica o quê? Pensando em que nome vou colocar. Eu não sei se a Joyce teve esse problema, mas eu tenho uma história para contar. Conta pra gente, Ale. Quando a gente estava namorando, eu e meu marido, né? Ele falava assim, se for menina, tem que ser o nome da minha irmã, da minha mãe, né? Uhum. Aí eu, claro, porque pra gente pra casar, a gente promete qualquer coisa. Claro, não, com certeza será o nome da sua mãe. Pronto, fiquei grávida, menina. E aí ele, vai ser o nome da minha mãe? Eu falei, claro que não, né? Óbvio que não, porque eu vou carregar 9 meses, eu vou escolher. Aí ele, tá bom, né? Pode escolher. Aí escolhi Isabela, toda fofa, Isabela. 3 meses depois, estava grávida de outra menina. O nome da sua mãe, é claro, que senão eu ia ter 5 meninas. E é um nome lindo, na realidade, foi uma homenagem super justa, que minha sogra realmente é uma rede de apoio enorme. E Giovana é um nome super bonito. Gente, e vocês ouviram isso mesmo, tá? 3 meses depois ela teve a Gi, então a gente conta isso mais pra frente, né? Não, o Vitor foi realmente meu marido, que ele gostava muito do nome, né? Ele falou, pode ser Vitor? Eu falei, posso, nunca tive problema com o nome. Uhum. E aí, depois de 10 anos, veio a dupla, né? E ele queria pôr Nicole, porque antes do Vitor ele já queria Nicole, e aí eu comecei a brigar, porque eu falei, não, mas Nicole é ligado ao seu pai, que chama Nicola, né? E ele tinha falecido, mas essa é uma homenagem. Não, então vai ter que chamar a outra Antônia, porque meu pai chama Antônio, né? Mas Joyce Antônia, né? Estamos no século XXI, e aí essas crianças, né? Então tá bom, então vai ser Júlia, né? Então ficou Nicole e Júlia. O meu pai super feliz, não ficou chateado nem nada, mas ficou Júlia e a Júlia veio pra arrebentar. Então, assim, o nome foi escolhido bem a dedo, Nicole e Júlia, né? Mas eu ainda acho que seu pai, então, tá com a expectativa de vir uma homenagem pra ele. Não, zero expectativa. Vamos esperar os próximos capítulos pela Antônia, gente. Não, gente, não torçam por isso. Não, e, gente, gostaria de destacar de novo, vocês ouviram bem, veio a dupla, veio gêmeos aí, depois de 10 anos. Então, a gente escolheu aí pessoas estrategicamente para falar dos desafios da maternidade e carreira, viu, gente? Porque também são profissionais aí que botam a mão na massa, tem um histórico incrível de carreira. Então, a gente está muito feliz aí por ter vocês aqui, viu? Obrigada. E aí, a gente já começa aí o nosso bate-papo com o pé direito, perguntando para vocês, o que significa ser mãe para vocês? Já aquela pergunta... 1 minuto na tela. Eu acho que para mim, ser mãe é doação. É se doar o tempo inteiro, entendeu? Cada minuto do seu dia para outra pessoa, entendeu? Até chego a me emocionar porque realmente... eu acho que é a palavra, para mim, que mais me identifica é a doação. É doação, é amor, é preocupação, são pessoas que você tá ali, você é tudo para eles. Então eu falo por causa das meninas. E é tudo mãe, tem o meu marido, tem meu filho mais velho, mas assim, realmente amor, é doação, é um alicerce que eles veem. Então acho que ser mãe é tudo, né? E a gente também tem as nossas mães, né? Então, a gente procura elas quando precisa, quando aperta, quando precisa dar um abraço. Então, acho que é tudo. E a gente vê que isso independe de idade, né, Joyce? Hoje você como mãe, quantos anos tem seus filhos? Vitor tem 13, Júlia e Nicole 2 anos e meio. E aí hoje a gente também, né? Qualquer problema,
já manda mensagem pra mãe, porque mãe sabe resolver qualquer Tudo. problema pra gente. Um desabafo, É. mãe, tô cansada, mãe, tô com dor de cabeça, mãe, como que eu faço pra lavar essa roupa? É tudo, tanto a mãe quanto a sogra, né? Uhum. Tem pessoas, não sei a ler, mas eu tenho minha sogra também, que realmente é uma mãe também pra mim. Então a gente acaba se apegando a isso, e eu tento dar o melhor para meus filhos e ter esse alicerce, a mãe, né? É importante falar isso, porque assim, tem gente que tem essa percepção da importância da mãe desde sempre, né? Tem gente muito ligada com a Sim. mãe, principalmente os meninos, os maridos, mas assim, eu só tive a percepção do que o valor que minha mãe tinha para mim quando eu fui mãe, entendeu? Foi até, tipo assim, ruim, né, da minha parte, porque assim, a minha irmã, meu irmão sempre foi muito mais ligado essa questão, né, com quando a gente percebe mesmo. Tem gente que percebe antes, não precisa disso, mas eu precisei. Ale, de repente você se viu na sua mãe? Assim, você fazia as mesmas coisas, Sim. falava aquela coisa que toda mãe fala. Como são aquelas frases, Amanda? Ah, se eu for aí, eu vou achar. Exatamente. Nossa, é típico. A gente ouve que mãe muda de endereço, mas Exato. é a mesma. E quando você vai ver, você já tá falando, não é uma coisa que, eu vou falar isso. Não. Não tem um livro ali, né? Não, quando você vai ver, você já falou, recolhe, tira a toalha de cima da cama. Gente, Pega o casaco, vai esfriar. é isso, leva o guarda-chuva. É coisa de mãe. Você fala, eu tô falando isso, aí depois que você se pega, fala, gente, eu tô igual minha mãe, entendeu? Mas você não tem um livro pra isso. E é muito interessante que vocês abordaram esse assunto, assim, porque, como a gente abordou aqui, né, são mulheres, mães e profissionais, e como que foi lidar para vocês, né, com essa rotina de carreira e maternidade, e se a rede de apoio foi importante para vocês nisso, né? Acho que era uma das dúvidas que a gente tinha de fato, né? Como que é passar por isso, muito perto uma da outra e com tanta distância assim, e se a rede de apoio foi relevante ali, foi importante para vocês. Eu acho que a rede de apoio, no meu caso, foi muito importante, porque primeiro que eu tive as meninas, eu tinha 24 e 25, né? Então, muito nova, trabalhando, meu marido trabalhando, a gente morava muito longe no centro da cidade, que é onde era o mercado financeiro, né, onde estava todo o borbulho de emprego. E a minha mãe, eu fui mãe nova, minha mãe, consequentemente, uma avó nova. E a gente estava conversando um pouquinho antes, ela não foi uma mãe, toma açúcar, só quero para brincar, não. Ela foi uma avó enérgica, que ensinou bastante coisa, então, assim, todo mundo falava muito bem da educação que minhas filhas teve, eu falei, graças à minha mãe. Porque como a gente está muito tempo fora de casa, então se ela não tivesse ali presente, dando suporte, ensinando, se comportar, etc., eu ficava mais com o papel do final de semana, das férias, entendeu? Um pouco mais, né, porque eu chegava cedo, saía muito cedo e chegava muito tarde, né? Sim. E aí eu tenho 2 graduações, mas a segunda, que acho que é a minha principal no mercado que eu trabalho, que é de advogada, eu tirei com a minha mãe, depois de ter as 2 filhas. Entendeu? Então, assim, e você só conseguiu por conta disso, né? Eu só consegui por causa disso. Eu estudava à noite, então, assim, minha mãe foi fundamental. Essa rede de apoio foi, assim, perfeita com a minha mãe. E meu marido, é claro, né? Porque meu marido, ele chegava mais cedo, né? Ele saía um pouco mais cedo, e o Alexandre foi um paizão, sabe? Um pai que ensinava matemática, que levava no colégio, buscava do colégio, né? Então ele realmente que legal, deu incrível. Um apoio muito, muito grande. Essa presença faz muita diferença mesmo, né? Muita. Eu também tive minha mãe, com o Vitor, realmente foi minha mãe que criou ele, né? Também trabalhando no mercado financeiro, desde sempre, acordando muito cedo, então realmente ela que buscava na escola, ela que ia nas reuniões, ela que fazia rematrícula, ela que estava ali presente na vida dele, e minha mãe também, uma pessoa muito firme na criação, até hoje. A gente comentou, você tem que dar café para ele quando ele sai para a escola. Então, assim, ela sempre foi aquela pessoa muito rígida, ele tem que se comportar na casa das outras pessoas, então ela criou o Vitor, né? E aí, depois de 10 anos, ela também é uma pessoa que hoje
tem 69 anos, então já acaba sendo uma pessoa um pouco mais de idade para eu largar 2 crianças, bebês na mão dela, né? Então elas acabaram indo para uma escolinha muito cedo, né? E aí quando eu venho para o banco, eu tenho meu marido que me dá o suporte em casa, então a gente reveza, ou minha sogra ou ela que vão buscar, mas eu não consigo deixar as 2 com elas o tempo todo, como eu deixava o Vitor. Elas são muito intensas, são 2 bebês, então eu preciso deixar na escola. Elas estão em maioria. E aí eu tenho que pensar na saúde tanto da minha sogra quanto da minha mãe. Elas hoje agora têm médicos, uma rotina diferente do que minha mãe tinha 12 anos atrás. Então hoje as 2 vão para a escola, né? Mas quanto ao Vitor, até hoje, é o xodó. Tanto que tá vindo um bebezinho do meu irmão, o Henrique. Falei pra ele, cara, você vai perder o trono. Vou nada, mãe, eu já peguei esse trono. Então, assim, foi minha mãe que criou, né, o Vitor. E agora as 2 estão na escolinha. E vamos fazer essa rede de apoio. A tia tá em casa, a tia vai buscar. O pai tá em casa, o pai vai buscar. E sempre com uma segunda pessoa, porque geralmente os carros não têm cadeirinha, tem o meu e do meu marido. Então, vai sempre o meu filho mais velho com alguém buscar as 2, para segurar as 2 atrás. Então, eu conto com todo mundo que passar na minha casa. Até se vocês quiserem ir lá, gente. Inclusive, tem qualquer dia que a gente estiver disponível. Mas Qualquer é interessante colo. você falar isso, assim, muitas vezes, e a gente comentou bastante sobre as mães e como elas são essa rede de apoio, mas a gente pode olhar para além, né, das possibilidades que obviamente é o pai, né, o marido, é a escola, são os tios, é gente próxima que fala assim, tenho um amiguinho, o pai do amiguinho que vai buscar. Isso também a gente conta como rede de apoio, Sim. né? E minhas bebês, elas nasceram prematuras. Elas ficaram 60 dias na UTI. A Julinha saiu 5 dias antes da Nicole, porque a Nicole teve que operar do coração. E aí, quando eu me deparei saindo com um bebê e deixando o outro na maternidade, eu tinha que ter uma rede de apoio muito grande fora, porque eu tinha um Vitor em período de escola e as atividades dele não param. E são agendas diferentes São daquela agendas que você tinha, né? diferentes, entendeu? Uma bebê recém-nascida em casa, pesando 2,5 kg, muito pequena, com os bebês que minha mãe e minha sogra estavam acostumados a pegar, e uma bebê operando do coração. Então, assim, a minha vida eu tive que ter todo o apoio de todo mundo, até o pai entrou na dança, para que o pai leve o Vitor, vai buscar, e eu fazendo toda essa logística com o meu marido para que a gente conseguisse sair dessa loucura, né? Não que minha vida não seja tranquila agora, mas assim, foi uma barra muito grande. Então, se eu não tivesse o apoio, tanto psicológico, né? Porque uma mãe de UTI, o psicológico da mãe é muito tenso, quanto o apoio da minha sogra, minha cunhada, meu irmão. Então, assim, a rede de apoio é importante essencial. que foi ter sua família aí nessa situação. Muito. E como que foi, Joyce, depois, né, acredito que seja tudo bem, inclusive, com as suas filhas, né, e como que foi depois retornar pro mercado, voltar pro trabalho, né, tendo a agenda do Vitor, a agenda da Nicole, a agenda da Júlia, e a sua agenda, né, porque aí você passa a ter uma outra agenda que você tava 4, 5 meses ali, provavelmente mais afastada, e aí retornar pra ela. O que eu fiz? Eu coloquei elas com 5 meses e meio pra se adaptar na escola, né, e o Vitor continuou a rotininha dele. A gente estava numa pandemia, então todos estavam em home office em casa. Ficou um pouco mais fácil de eu entrar no eixo. Só que com 2 bebês é assustador. Porque eu tive um bebê há 10 anos atrás. Então com 2 eu tive que criar uma rotina para eu conseguir conciliar tudo. Entendeu? Então, é claro, a gente volta com 6 meses trabalhar, mas volta com horário reduzido por causa da amamentação. Então, eu trabalhava 4 horas por dia. Então, eu fui encaixando os horários. E o segredo, rotina. Eu preciso ter... você lava a roupa todo dia? Lavo. Por quê? Porque se eu acumular, eu vou ficar muito mais tempo estendendo roupa, enfim. Então, eu criei uma rotina. Joyce, mas você tem que... Não, eu não posso deixar minha casa de pernas pro ar, eu tenho que recolher os brinquedos todos os dias. Às vezes pode ser até toque. Pode. Mas eu não posso deixar as coisas acumularem, porque eu tenho apenas uma faxineira que vai me ajudar. Eu não tenho uma pessoa que me ajude todos os dias. Então, para conciliar o meu trabalho, que é intenso também, eu preciso ter uma rotina. Então, se sair da rotina, meu dia não funciona. Então, tem que ser a rotina. Pra você, Lê?
Pra mim, as coisas ficam mais fáceis, que as minhas filhas, graças a Deus, estão grandes, né? Não tem mais os problemas de bebês, mas tem outros problemas. Que a mãe nunca fica relaxada. Então, essa que mora na Holanda, que é a Isabela, eu ligo todos os dias para ela, todos os dias. Então, é a hora que eu ligo daqui, é 1h aqui, e a hora que ela sai lá na Holanda, às 6h. Então, 5, 6h, dependendo do fuso horário, porque às vezes tem horário de verão lá. Então, a gente tem a nossa rotina de se falar e de resolver os problemas, né? Porque essa minha filha que está na Holanda, ela teve também uns problemas de saúde, e é uma coisa que a gente sempre vai ficar, né, preocupada quando você como fica o coração. Exatamente, não foram problemas triviais, né, foram problemas bastante pesados. A Isabela teve um tumor de mandíbula, depois teve 2 cirurgias de coluna, uma ela fissurou, então você fica nervosa com qualquer coisa que pode estar acontecendo com ela lá na Holanda, mas entrega na mão de Deus e fala a gente tem que superar, né? E a gente superou, graças a Deus. Mas a gente se fala todos os dias e tenta... E tem que estar na rotina, pelo visto também, né, Ale? Porque você lida confuso nessa situação, né? Exatamente, a gente fica... E eu fico pensando, Ale, porque a gente falou no começo, né? Você teve o primeiro e depois 3 meses a segunda, assim, né? A gente teve uma experiência da Joyce agora, de estar voltando aí no meio da pandemia, e tem você aí, por mais que elas já estejam adultas, lá atrás você teve que voltar com 2 pequenininhas, né, também. Exatamente, naquela época, gente, não tinha licença de maternidade de 4 meses, eram 3 meses, e olhe lá se você juntasse com férias, porque na realidade você já ficava 3 meses fora, sua vida já mudava muito, né? Porque as equipes eram sempre muito reduzidas, não era uma equipe muito grande. Então, na Isabela, eu ainda tive a benéfica de estar em casa, né? Mas na Giovana, quando eu saí de licença maternidade, quando deu lá 2 meses, 15 dias, a pessoa que estava me substituindo quebrou a perna. Então, eu tive que voltar antes do fim da licença maternidade. Mas era uma rotina, porque eu tinha 2 bebês. Você falou da cadeirinha, eu lembrei que eu tinha um carro que tinha 2 cadeirinhas atrás, então não dava outra pessoa, era um Fiat, era um Fiat 147, eu acho, e as cadeirinhas ocupavam os 2 lugares, pra gente era só um carro de 2 pessoas, eu e meu marido na frente, as cadeirinhas atrás, não dava para levar ninguém. E era uma rotina é aquilo que você falou, tem que ter rotina. Tinha minha mãe que ajudava, tinha uma pessoa que ajudava, e aí a gente sempre teve rotinas também no final de semana. Então começava o final de semana, era desligar total, graças a Deus naquela época não tinha celular. Então chegou o final de semana, era dedicação completa, exclusiva para as crianças, para as meninas. Então a gente, né, viajava bastante, ia bastante a parque, Hopi Hari eu vi na inauguração. Então a gente se dedicava muito para isso. Então as minhas férias também eram 15 dias dentro das férias, né, e 15 dias no período escolar, porque eu precisava conhecer as outras mães, eles precisavam saber que eu existia, entendeu? Porque meu marido era muito presente e eu não tinha por causa do horário, né? Então, na maioria das reuniões o Alexandre ia e eu ficava nessa incumbência de 15 dias lá conhecer todo mundo. E acaba que as mães, pelo menos eu escuto muito, né, que tem essa rede de apoio entre as mães em si, né, do se encontrar numa reunião da escola. E aí, querendo ou não, a figura da Lê ali não era conhecida. Quem é a Alexandra aqui, né? Quem que é a mãe? Porque a gente conhece a figura do pai, a figura da avó, provavelmente. E tem essa rede de apoio, inclusive, entre as mães, né? Sim, sim. Hoje a gente tem grupos, né, no WhatsApp, que né? legal. E até desabafos, ajuda, Sim. entendeu? Uma se conhece com a outra na porta da escola, então vai compartilhando, vai angústias. Ai, minha filha tá com medo. Ai, meu filho tá com tosse. Essa semana passada mesmo perguntei, gente, os filhos de vocês estão com tosse? Porque minha filha não deixou eu dormir a noite inteira. Aí começa, ai, vamos comprar não sei o quê, vamos fazer isso. Ó, precisar de ajuda.
troca de médicos, é o tempo inteiro. Então, essa Legal. rede de mães na porta da escola é ótima. Rede de mães na porta da escola. Essa é uma gangue, assim, Esse é o nome do WhatsApp. Do É grupo. isso. 2023, né? 2023. E, gente, o que não contaram pra vocês durante a maternidade, assim? Qual que foi a maior surpresa? Olha, pra mim, pra falar a verdade, eu era muito nova, gente. Eu não sabia de nada. Absolutamente nada. Quando eu fui ter a Isabela, quando eu saí da maternidade com aquela barriga enorme, eu falei, gente, cadê as meninas na novela? Não sai com nada, gente, sai reto, porque tem uma barriga enorme. Esqueceram alguma coisa aqui de mim. E aí as pessoas, não, tem que enrolar, você se enrolar toda, tem que botar cinta, tem que falar, naquele calor, fevereiro, gente. Fevereiro, Rio de Janeiro. 50 graus na sombra. 50 graus, e a gente saindo da maternidade, eu me lembro como se fosse hoje, meu marido falou assim, o próximo filho que a gente tiver, a gente vai sair da maternidade com um carro com ar-condicionado. Mal sabia ele que 3 meses depois estava lá. Estava grávida de novo. E graças a Deus, no próximo, no da Giovana, a gente estava com carro de ar-condicionado. Mas assim, quem disse que eu ia conseguir viver enrolado naquele negócio, gente? Não ia. Não fiquei naquele negócio enrolado, nem cinta, não sei nada disso. Assim, as descobertas é dia a dia. Né? Os bebês, eles vão te ensinando a ser mãe, né? Então, eu falo tanto o Vitor quanto as meninas. Então, é muito diferente um bebê de hoje com um bebê de 10, 20 anos atrás. Antigamente, se tinha que enrolar os bebês para eles não saíam parecendo um charutinho. Hoje, não. Antigamente, eu usei a cinta para sair também da maternidade. Hoje, não precisou. Então, assim, você vai aprendendo dia a dia com eles. É tudo, mesmo que você seja uma mãe de segunda viagem, é diferente. É tudo muito diferente. Se eu for falar, ainda mais mãe de gêmeas, eu aprendi tudo de novo. Falo até hoje pro meu marido, falo, Rogério, mas o Vitor não fazia isso. Ele falou, então, o Vitor era um santinho. As meninas são diferentes, entendeu? Então, você aprende tudo de novo com elas. Tudo. A gente evolui com a geração, né? Acho que a tecnologia avançou muito, acho que tudo isso. E as meninas também, então elas já avançaram também. Eu tenho que ter conta no TikTok, porque eu tenho que ver o que meu filho está vendo. Eu tenho que ter conta de joguinho eletrônico, porque elas nascem com o dedinho já, tá? Elas já sabem o que é fechar, onde é colocar. Então, assim, eu tenho tanto um TikTok quanto jogo infantil. Você precisa crescer junto com eles. Sim. Aí dentro da conta você precisa avaliar quanto tempo seu filho está no aplicativo. Então, nasce uma mãe também. Entendeu? Então, peculiaridades, assim, bem difícil. Todo dia você tá aprendendo alguma coisa nova com eles. A sua segunda filha nasceu mais agitada ou mais tranquila? Olha, graças a Deus, Amanda, as duas foram muito tranquilas. São tranquilas. Nenhuma das duas deram trabalho. Eu sempre ouvi uma teoria É. que o segundo era mais agitado. A Joyce tá comprovando pela Júlia. Comprova essa Acho pesquisa. que- Pela Júlia, gente. É a Júlia. É a Júlia mais A Júlia, gente. A Nicole fica ali, tranquilinha. Ela quer uma pessoa do lado dela. Agora a Júlia, ela quer explorar o mundo. Eu acho que as duas já sabem que os pais são tão agitados. Vamos dar um equilíbrio nessa família, que senão... E como que vocês lidam com as inseguranças, assim, quando vem, né? Porque imagino que hora ou outra aparece, assim, alguma situação, talvez alguma pergunta até mesmo que o filho faz, como é que eu vou responder essa pergunta, né? Como é que vocês lidam com as inseguranças? Depende, né? O Vitor tem coisas que eu falo pra ele que ele tá numa pré-adolescência, então tem coisas que ele me conta e coisas que ele conta pro pai dele, né? Então, assim, essa parte de relacionamento, de namoro, eu puxo um pouco, eu falo pra ele, e aí, cara, o que aconteceu na festa, né? E aí, beijou alguém, porque eles já estão, tá? Eles estão muito avançados nessa parte, tanto o menino quanto as meninas. E eu tento ser aquela mãe, é claro, ele tem que entender que eu sou a mãe dele, não a amiga, mas eu tento ser aquela pessoa que vai orientar ele, tanto na amizade quanto nas broncas também, né? E às vezes algumas coisas um pouco mais apertadas eu falo pro pai dele. Eu falo, pai, e aí? Vai lá. Vai lá, pai. Agora, com as meninas, você tem que ter um pouco de puxar a corda, né? Porque elas não entendem, é um mundo novo, elas estão na curiosidade, então a gente tem que estar sempre... Adoram falar um não,
tudo é não. Então você tem que mostrar Muito para bom. elas que aquilo não pode. Então eu sigo muito o que a escola fala, tá? Uhum. Júlia, você pode quebrar a xícara? Não, mamãe. Então por que você tá fazendo isso? Então eu tento questionar elas para que elas entendam que aquilo não pode. Uhum. Tem horas que E elas resolvem. argumentam porque tem 2 anos e meio, né? Então, às vezes sim, às vezes elas fazem, mesmo eu falando não pode, né? E às vezes elas guardam. Mamãe, não pode, né? Não, não pode. Então, a gente Muito vai bom. indo na delas, entendeu? Eu tento observar muito o que as professoras da escola fazem para que a gente acompanhe aqui. Mas o principal é o Vitor, que a gente tem que ficar no pé dele. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Você tá se educando junto, né? Então você vê o que a escola te traz, se aprende junto com elas, né? Sim, porque é um mundo novo, né, Aham. pra gente. Então, hoje você não pode falar tirei o pau no gato. Você tem que cantar outra musiquinha. Uhum. E eles defendem isso, tanto elas quanto o Vitor. Então você tem que aprender novamente. Tudo, tudo, tudo. E você, Ale? A insegurança, assim, na minha cabeça sempre foi em relação ao trabalho, né? Então, assim, a evoluir, né? Como pessoa, claro, e como profissional. Então, a Isabela, sempre desde muito nova, ela tinha ela gostava de estudar, é claro, mas ela não ia tão bem quanto a Giovana, que ganhava certificado de excelência. Então, mal ou bem, se acaba, né, as pessoas comparam uma com a outra. E eu sempre fui muito tranquila em relação aos estudos da Isabela, porque eu falava, minha filha, uma hora você vai desabrochar. Não tem problema, mas aquilo que me causava uma insegurança muito grande, entendeu? E assim, dos dois lados, porque a Giovana ganhar certificado de excelência o tempo inteiro não significa, né, que ela ia ser uma profissional, vai ser uma profissional maravilhosa, etc e tal. Vai depender muito do que ela quer para a vida dela, né? Então, assim, eu sempre fiquei muito preocupada em relação a isso, tá? Porque a minha família sempre foi muito batalhadora, né? Sempre, meu pai era deficiente físico, minha mãe dona de casa, meu pai quando casou, teve os 3 filhos, descobriu que tinha uma doença muito séria chamada espondilite anquilosante, nunca deixou de trabalhar. Então isso foi de exemplo pra gente, e a gente tinha que botar esse exemplo na mesa para elas também. E isso era uma coisa que me deixava muito nervosa. Gente, será que os meus filhos vão gostar tanto de trabalhar como a minha família inteira gosta? E aí quando a gente colocou ela, quando a Isabela tinha assim, entrar para a faculdade, né? A Isabela não sabia o que queria fazer, a Giovana tinha uma ideia, e aí a gente colocou ela para fazer uma psicóloga, né? Aquela teste de Orientação profissional, né? E aí a gente colocou numa profissão bastante capacitada, bem cara. E aí ela falou assim, chamou a gente para conversar e falou, olha, a Isabela tem que ser alguma coisa envolvida com arte. Aí você já fica nervosa, né? Você fica assim, gente, tem que ser com arte, tem que ser uma coisa muito boa, tem que ser uma pessoa muito assim. E aí a gente fala, meu Deus, arte. Não, mas fica tranquila. E ela escolheu o desenho, design, né? Que sim. Na nossa época era desenho industrial, e eu achei ótimo, achei que ia ser uma profissão que ia dar uma maneira dela se sustentar. Que ela ia conseguir comer, né? Exatamente. Ia ser muito feliz. Pra conseguir pagar os boletos. Exatamente. E a Giovana, ela queria fazer engenharia química, e a psicóloga falou que ela tinha perfil de medicina, e ela se formando no mês que vem, graças a Deus. Então, assim, nesse momento, me deu uma insegurança bastante grande. Tipo assim, cara, eu não vou estar aqui para sempre. O pai dela não vai estar aqui para sempre, entendeu? Que essa questão de ser um profissional, de agarrar uma profissão e lutar e tentar crescer nela, é um desafio grande, né? Sim. E isso me deixou bastante apreensiva. Mas, graças a Deus, Isabela está aí, já está há 3 anos na mesma empresa lá na Holanda, trabalhando em Roterdã. E a Giovana, né, agarrou a medicina aí, tá feliz com a profissão. Estão encaminhadas. Caminho incrível aí. Mas teve alguma insegurança ali no começo? Você falou assim, tinha mais insegurança em relação ao trabalho. Como que era no seu ambiente de profissão nessa época? O que te causava essa insegurança? Por quê? Eu ficava muito tempo no trabalho, né? E nesse período de adolescência delas, né, início, tanto que isso foi um feedback que eu recebi
da psicóloga. Porque você imagina você sentar na frente da psicóloga e ela fala, então, paguei você para me dizer qual é a linha. E a psicóloga virar para você e falar assim, mãe, ela falou o seguinte, Alexandra, ela quer ser qualquer coisa menos aquilo que você faz. Me deu um dó no coração, entendeu? Sim. Porque você fica pensando assim, cara, quanto tempo eu fiquei ausente para poder, né, escutar isso agora. E eu falei assim, não, eu sou bancária, gente, calma, né? Então, assim, eu fiquei muito, né, meio que desconcertada no momento, mas assim, eu acho que foi uma percepção dela naquele momento, porque hoje ela entende tudo que a gente passou, entendeu? Sim. E ela entende que toda aquela dedicação que a gente teve naquele momento era pra gente ter para ter um retorno ali, né? Exatamente, por elas. Exatamente. E ela entende isso tudo agora e ela, é engraçado que desde o início da faculdade, ela fez PUC, né? E depois foi logo no segundo semestre trabalhar. E acontece, obviamente, mundo corporativo, né? A gente está vivendo algumas coisas, então ela sempre aconteceu algumas coisas e ela sempre veio me buscar o que eu faria nessa situação. Eu acabei sendo um exemplo para ela, né? Sim. E aí ela passou por uma situação bem constrangedora, porque estagiária, né? A gente coloca, qual é que é a culpa do estagiário? E aí aconteceu uma situação que ela acabou sendo responsabilizada. Eu falei, não, você vai fazer isso. E ela fez exatamente aquilo que eu orientei. E o chefe deu um feedback, chamou ela e falou assim, nossa, você tem uma maturidade muito exemplar, grande, assim, muito grande para a sua idade. E aí ela, tá, mãe, ó, ganhei um feedback assim, assado. Eu falei, agora o que você pediu para eu fazer, eu faço. Se você quiser, eu samba em cima da mesa para vocês falar que é para fazer isso. E aí eu acho que essa questão do emprego, Bruna, acho que é mais importante. Assim, hoje foi superado, acho que foi aquele momento, mas... Eu acho que essa é uma insegurança que bate, eu acho que em quase todas as mães, assim, né? Posso falar por mim. Minha mãe, sempre foi eu e minha mãe. E ela sempre trabalhou, sempre se esforçou muito, trabalhou em diferentes empregos. E ela falava, poxa, eu tô deixando minha filha para poder ir pra rua. E é muito comum isso, né? Principalmente no momento que a gente tá, na geração que a gente tá. E eu falo pra ela hoje, com maturidade, eu falo, você sempre foi o meu exemplo, assim, né? De mulher forte, batalhadora. Então, eu particularmente nunca ouvi uma criança, né, uma pessoa depois falando assim, não, minha mãe trabalhava muito mesmo, acho que ela devia ter ficado em casa. Não, ela sempre ouve e leva aquilo como orgulho, assim, né, então gostaria de falar isso para minha mãe aqui, mas acho que também para vocês e qualquer outra mãe, né, sempre vai existir aquele pontinho de estar deixando o filho em casa, mas também aquele orgulho de falar, nossa, que mulher referência que eu tenho, né, então, e pai referência também, então acho que isso fica de experiência aí pra gente, né? Não, com certeza. E eu acho que é bom a gente olhar pra nossa história, porque isso nos fez, né? Sim. Eu escuto vocês, eu vejo minha mãe e meu pai também, assim, que a vida inteira trabalharam e mostraram o valor de trabalhar, que era só trabalhando que você conseguir, né, ser uma pessoa lá na frente, ter uma carreira, e começa no estudo, né? Minha mãe, eu fui bolsista, né, até a 8ª série, por conta que minha mãe trabalhava num colégio, eu era bolsista por conta dela trabalhar nesse colégio. E aí eu sabia que a única coisa que eu tinha na minha cabeça, eu não posso perder minha bolsa. Porque era por conta do trabalho da minha mãe que eu podia estudar naquela escola, que era um absurdo de caro, enfim. E ela não teria condições para me colocar. Então, quando qualquer situação, né, que tinha, assim, que minha nota baixava, eu ficava completamente desesperada, porque eu sabia que para minha mãe era a primeira informação que chegava. O fato dela estar dentro da escola, a informação não chega primeiro para mim, chegava para minha mãe. Então, muitas vezes minha mãe já sabia antes do que eu, assim, nossa, porque tá no núcleo dos professores, sim, não tem jeito. Eu sempre fui conhecida como Bruna, filha da casa, e todo mundo conhece minha mãe na escola. Então, mas eu lembro que eu me cobrava muito por conta disso, porque eu queria trazer o exemplo pra minha mãe, assim, tipo, valorizar, reconhecer, porque eu sei o quanto que pra ela também, ela abdicava, né, de muita coisa, de muito tempo. Então, você comentou da sua rede de apoio, eu fui essa criança que foi crescida com tia, na verdade, com 3 tias, assim, em tempos diferentes, pararam, mas até hoje a Amanda sabe, eu tenho uma tia que ela é uma mãe pra mim por conta disso, assim. Até hoje, ela é que é presente, porque minha mãe hoje não mora mais aqui em São Paulo, ela mora fora, e minha tia é essa presença pra mim, assim. Então, eu tive
mais do que uma mãe, assim, eu falo. Tenho a minha tia, eu brinco, assim, é um anjo, não, é uma segunda mãe mesmo, porque até hoje ela tá presente. Ela tá presente comigo, assim, então eu tô curando de uma tosse, é minha mãe e minha tia ali. Como é que você tá? Como é que você tá? O que você precisa? A gente não precisa de nada, assim, é parte do processo. Mas é muito bom quando a gente começa a ver que, independente do tempo, independente da história, são todas muito parecidas, né? Sim. E aí a gente volta para aquele lugar do que a mãe só muda de endereço. Né? E a mãe só muda de endereço, mas parece que o filho também. É tudo igual, só muda de igual. endereço. No final, o núcleo sempre vai. São caminhos diferentes ali, mas a estrutura é muito parecida, né? A relação de vocês, depois que vocês retomam o trabalho, assim, ela muda? Como que você olha? Como você olhava para sua carreira antes e depois dos seus filhos? Eu acho que essa parte de carreira, eu falo pela Joyce, tá? Eu sou uma pessoa muito competitiva, né? E eu quero dar o exemplo para meus filhos, né? Eu quero ser uma pessoa que eles olhem e falam, nossa, é minha mãe. Entendeu? Minha mãe tá ali, minha mãe fez. Então, eu acho que essa parte acaba sendo um ponto dentro da mãe, né? Para que ela entregue o melhor, para que seu filho tenha orgulho dela daqui para frente, entendeu? Acho que mais ou menos isso. Legal. Eu, para minha carreira, eu acho que eu sempre fiz muita coisa pensando em ser um exemplo para as meninas, entendeu? Então, do tipo, eu vou fazer a segunda faculdade, não importa o que isso me cause de cansaço, né? Depois tem aquela prova OAB, depois tem tudo, eu vou passar em tudo, porque eu preciso provar para elas que eu sou capaz e elas também. Eu falo assim, um recado que eu dou, filhos, acreditem na mãe. Quando a mãe fala assim, você vai conseguir, fica calmo, fica tranquilo, tudo vai dar certo. É porque ela sabe. A Isabela teve aquela dificuldade de estudar, né, no ginásio e tudo, e eu falei, calma que não chegou o seu momento. Quando você chegar, você vai ver só. E você falou de bolsista, eu lembrei. A Isabela foi bolsista na PUC. E aí, ela, obviamente, a PUC é caríssima, eu só teria condições se ela conseguisse uma bolsa. E ela conseguiu a bolsa e ficou 100% de bolsa o tempo inteiro. E não teve, para ela foi uma coisa suave, porque ela gostava de fazer aquilo que eu estava estudando, entendeu? Então, e eu sempre falava, fica tranquilo, que sua hora vai chegar, você vai desabrochar e vai ser tudo perfeito. E ela ficava com aquela ansiedade. Eu falei, tudo vai dar certo e deu. Então acredite na mãe, ela sempre sabe de tudo. É que a nossa geração, né, e aí eu acho que imagino que deve ter uma idade meio próxima, assim, das meninas, a gente é muito imediatista, né? Tudo é pra ontem, tudo a gente quer que aconteça, e acho que cada vez mais as gerações vão vir dessa forma. Mas quando você vira mãe, você aprende. Que aí não é tudo no tempo que a gente quer, entendeu? E aí quando você vira mãe, você fala, bom, é verdade, a minha mãe tinha razão. Não é agora, não é o meu momento, não é o meu tempo. Então você acaba aprendendo. Que legal. Meninas, a gente já tá indo pro final, assim, mas quando a gente traz aí convidados pro nosso podcast, a gente sempre estuda muito e vai muito procurar referências, procurar ali conteúdos que estão em alta. E uma coisa que a gente ouviu muito e que tá muito em alta nesse momento, assim, e a gente conhece, a gente viu referências, existem mulheres que escolheram a profissão e não escolheram ter filhos, existem mulheres que escolheram ter filhos e estopar ali, parar a profissão, e acho que isso não é uma opinião, é uma escolha muito particular de cada uma ali, mas o que a gente ouviu muito, que está muito em alta, são, acho que até dessa geração, são mulheres em dúvida, que gostam da sua profissão, são apaixonadas pela sua profissão, mas também sonham em querer ter o seu filho, mas acham que tem que escolher uma ou outra coisa, né? Não dá para escolher as duas, assim. Não sei se é uma coisa geracional, se é uma coisa que foi levando ali pelo momento que a gente está, mas enfim, a gente tem aí duas mulheres que escolheram os dois caminhos, ter filhos e ter profissão e seguir a sua carreira. Então a gente queria muito que vocês dessem dicas para essas pessoas que estão achando que é uma coisa ou outra, né? Ou que é errado escolher uma coisa ou a outra. A gente queria deixar muito esse espaço aberto aí para vocês darem essas dicas para essas mulheres. Eu acho assim, não sei se acho que a Lê concorda, bate aquele sentimento, aquela dorzinha de deixar seu filho na escola, bate, mas você tá ensinando ele pro mundo, né?
Então, eu sou a Joyce, então eu tenho vida também. Eu amo ser mãe, né? Mas eu tenho a minha vida também. Eu acho que a gente precisa sair, conversar. Amo a minha carreira, adoro o que eu faço. Então, isso também é um exemplo para os meus filhos, né? De guerreira, de você sair de manhã, deixar eles na escola e eles saberem que à tarde a mãe volta para a função de mãe, né? E às vezes muitas funções parar depois do que você fez tudo em casa e ir estudar. Então, é isso que eu tento passar para todo mundo, né? Eu concilio as duas coisas na rotina. Sem rotina não tem nada. Mas eu nunca me passou pela cabeça de largar meu emprego para ficar 100% com eles, tá? Então, eu acho que isso é muito particular de cada um. Por quê? Sim. A Joyce precisa ter o tempo dela, né? Então, eu preciso ter o meu tempo profissional, meu tempo cultural, meu intelecto precisa disso, né? Não sei se a Ale concorda um pouco. Não, eu concordo plenamente. E, assim, acho que só um complemento, Joyce, porque, assim, vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil se você amar realmente aquilo que você faz. Acho que as meninas sabem que eu chego aqui feliz da vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na Plantainha. Eu vim quase todos os dias, porque eu realmente amo aquilo que eu faço. Lidar com as pessoas, trabalhar naquilo que eu trabalho. Eu não sei se eu escolhi o trabalho ou ele me escolheu, mas eu gosto daquilo que eu faço, né? E a maternidade, ela complementa isso também, porque é aquilo que a Joyce falou. Quando a gente sai daqui, o que é pra gente vai? A gente vai para os braços dos filhos, né? Então, assim, não é a gente que abraça eles nos abraçam também. Então, assim, respeito profundamente também quem não quer ter filho, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande, colocar uma pessoa no mundo, né? Se doar o tempo inteiro para ela. Acho que é particular, acho que vai de cada um, mas, assim, é um sentimento que não dá para descrever. Ser mãe... Porque a mãe nunca tá desligada, né? A gente tá aqui, mas os filhos daqui a pouco estão ali, ó. A hora que você comentou assim, que eu saio daqui e volto pro papel de mãe, eu falei, mas acho que a Joyce nunca sai. Eu aposto que quando ela tá aqui fazendo um atendimento, né, com o cliente dela, ela tá assim, mas será que a Júlia comeu? Mas a cabeça com certeza deve estar ali fervendo um monte de coisa também que tá em relação a eles. Tempo, mas eu vou contar só um episódio de semana retrasada. Eu estava atendendo um cliente aqui, ele veio presencial, e meu celular ligado, eu vi a mensagem subindo do Vitor, que ia para minha mãe. Mãe, tô indo. Tudo bem, eu não peguei o celular, só vi a mensagem, tudo bem. Daqui 20 minutos ele mandou, mãe, cheguei. Tá bom. Fui, toquei minha reunião, tudo tranquilo. Deu 2 horas da tarde, eu e meu marido quase não se fala, assim, durante a necessidade. Quando tem, a gente se liga. Aí ele me ligou. Jó, o Vitor tá na sua mãe? Eu falei, tá. Por quê? Porque eu tô tentando ligar pra ele não atende o telefone. Falei, ele deve estar no Pedro, que é o vizinho. Por que aconteceu alguma coisa? Um carro invadiu a feira e teve um acidente. Pegou um monte de gente. Eu falei, não, mas o Vitor tá em casa, né? Aí eu pensei na minha mãe, porque minha mãe essa hora também estava na feira, né? Só que meio-dia eu vi o Vitor mandando mensagem, por isso que eu fiquei tranquila, entendeu? Eu falei, não, o Vitor tá em casa. Você imagina se eu não tivesse visto o meu celular, ele me ligando às 2 horas da tarde falando do acidente. E o acidente deu em todos os lugares. Deu na rádio, deu na televisão. Aí eu fui buscar. Até o meu cabeleireiro ligou pra saber da minha mãe. Porque sabia que minha mãe também estava na feira essa hora. Graças a Deus, todo mundo ficou bem. Mas se eu tivesse me desligado do papel de mãe, né, do celular, eu não saberia que o Vitor estava em casa. Então, aí você já imaginou o que a gente ia causar. Então, a gente nunca desliga, né? Eu tento realmente me doar 100% pro meu trabalho, porque eu preciso, né, disso. Preciso dar um atendimento, eu preciso dar uma assessoria muito boa pro meu cliente. Mas é porque te deu a segurança que você sabe que seu filho tá bem, tá guardado, né? Tá ali, entendeu? É isso. Não, e é interessante você falar isso, assim, eu tava no Uber com uma mulher, um motorista, e aí tava ouvindo rádio, aí ela comentou alguma coisa de um país. Aí eu falei, nossa, é um assunto aleatório, assim, né? A gente começou a comentar, aí eu me toquei que tinha tido uma notícia no rádio de um país que tinha tido algum problema, a filha dela estava nesse país. Então, assim, ela tava lá no Uber, tranquila, trabalhando, quando ela ouviu o nome do país, acendeu. A minha filha, né? Então, realmente é isso, assim, você tá atento 24 horas. 24 horas. E qualquer palavrinha, assim, você já
liga Eu as falo coisas. para minhas filhas, olha, quando eu mandar mensagem ou ligar, vocês atendam. Porque é capaz do Instagram e o Facebook vai bombar, porque eu vou colocar lá, cadê você? Alguém viu Isabela? Alguém viu Giovana? Procurada. Procuradas. Ale, minha mãe faz a mesma coisa comigo, assim, quando eu não respondo em certo período, por que você não tá me respondendo? Eu, calma, mãe, porque eu tava em reunião, alguma coisa assim, ela só manda oi, que eu sei que você tá bem, assim. Exatamente. Mas é isso mesmo. E até as nossas mães fazem isso também. Às vezes Aham. meu pai hoje de manhã, oi, bom dia, já levei o Vitor. Eu tive que ligar do carro, falei, pai, eu não consegui responder a mensagem porque eu estava pondo as meninas no carro pra ir pra escola. Você não me responde. Eu falei, calma. Aí minha mãe no fundo, eu falei pra ele, sabe? E eles ficam também. Então, eu acho que preocupação a preocupação só ficou um pouco mais online, né? Uhum. Mas eles têm a preocupação até hoje, não adianta. Ale, Joyce, obrigada por terem topado, por estarem aqui. Eu sei que a agenda deve estar borbulhando ali, vocês reservaram esse espaço aqui com a gente. E esse canal, esse podcast, ele é cheio de surpresas. E a gente tem uma surpresa, um presente pra vocês duas. Espero que vocês gostem, tá? Eu adorei. Mas, Buzi, você passa pra gente? O que fala da minha mãe? A minha mãe é excelente, como ela diz. Uma excelente pessoa, uma excelente profissional, uma excelente mãe. Tá sempre comigo em todos os momentos, dos tristes aos mais felizes. Sempre acreditou em mim e acredita muito em mim. Ela é a primeira pessoa que eu quero contar todas as minhas novidades. Eu amo muito, muito você. E se eu for 5% do que você é, eu sou muito feliz. Te amo muito. Beijo, Isabela. Oi, aqui é Giovana. Um excelente dia, como diz a minha mãe. Falar dela é falar de alegria, riso-fácil e muita determinação. Minha mãe me ensinou desde pequena a lutar pelos meus sonhos e sempre foi responsável por eles se tornarem realidade. Mesmo diante de dificuldades, não mediu esforços para que a minha jornada fosse também a dela e sempre demonstra o quão importante é a empatia e levar a vida com leveza. Agradeço todos os momentos juntos e todos os sacrifícios que ela faz para a nossa felicidade. Obrigada por ser uma das maiores inspirações e exemplo. Amo você até o portão. Com carinho, Gigi. E a gente tem aí o segundo recadinho profundo, gente, com palavras lindas da nossa turminha. Vamos lá, Buzi. Te amo. Mãe, mamãe, eu amo. Mamãe, te amo. Gente, meus pequenos. Vocês voltarem a trabalhar mais felizes agora com essa mensagem. Eu acho que primeiro, acho que agradecer aos maridos que nos ajudaram nesse Rogério, trabalho. Alexandre, vocês foram incríveis. Amamos. Entregaram mais do que a gente pediu, na verdade. E ele falou pra mim que ele não conseguiu falar com você. Foram muito estratégicos. E acho que é só isso mesmo, para agradecer o espaço que vocês deram aí pra gente. E lembrar que vocês são pessoas super queridas, tanto por nós, mas principalmente pelos pequenos que vão estar agora. Porque não tão pequenos, né, na verdade, Ale? Mas é que pra mim é sempre pequeno, né, Ale? E fizeram parte aqui desse momento com a gente também. Obrigada, meninas. Muito Obrigada especial. Depois a gente manda o arquivo pra vocês. Por favor. É isso, gente. E a quem tá ouvindo aí a gente, feliz Dia das Mães, que vocês possam dar um beijão na mãe de vocês, receber beijos também, e a gente volta aí no próximo podcast. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada.